Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estou muito feliz por estar aqui de novo com vocês para mais uma aula, a nossa quinta aula, primeira aula do segundo módulo. Como tá passando rápido, gente, já foi um módulo e eu gostaria de perguntar para vocês aqui como é que estão, como é que está o andamento das aulas ali, estão conseguindo acompanhar? É muito importante vocês acompanharem todas as aulas para não perder nada, para não perder nenhum conteúdo, e o retorno de vocês também é muito importante. Tá bom, gente? Até mesmo se ficar alguma dúvida, se vocês estão conseguindo entender o conteúdo, qualquer dúvida eu já me coloquei à disposição aqui, é só vocês me chamarem, ok? E eu peço que vocês acompanhem todas as aulas toda semana certinho para não perder nada. Tá bom, gente? Então vamos lá para a nossa aula. Eu gostaria que a partir de agora vocês dedicassem esses minutinhos que a gente vai ficar junto, dedicassem para a aula, deixem de lado um pouquinho o que vocês estão fazendo, né? E fiquem atentos àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, aquilo que Deus quer falar conosco, né? Se a gente estivesse na sala de aula, vocês também não estariam ali dedicados na sala, né? Então, assim, tem o conforto de casa, tem o conforto de fazer o horário da maneira que quiser a aula, mas dediquem esse tempo, né, verdadeiramente para buscar a Deus, para aprendermos juntos um pouco mais dele e ouvir a palavra dele. Amém? Vamos lá então hoje. A gente vai falar, o título da aula é Caráter. Quem você é quando ninguém está olhando? Olha só que interessante. Quem você é quando ninguém está olhando? A palavra caráter a gente não ouve com frequência por aí, né? Não sei se vocês já perceberam, mas no jornal, na TV, no rádio, é difícil a gente ouvir se falar de caráter. É bem raro, na verdade. Mas como a gente está numa escola de servos e tudo é um cuidado de Deus, tudo é algo que precisa ser moldado, que a gente precisa buscar em Deus, sermos melhores, então até mesmo o caráter, o nosso caráter precisa ser mudado, o nosso caráter precisa ser moldado pelo Senhor. E aqui é muito mais fácil quando fala a gente mesmo se não julgar, né? Eu sempre falo, gente, não é para assistir a aula e sair buscando defeito nas pessoas, buscando as coisas, acusando os outros, tá? Deus me livre. Esse não é o objetivo nosso e nem de ninguém, né? Mas é pra gente olhar para nós mesmos. É muito mais fácil a gente ouvir por aí, ah, o ciclano fez isso, o ciclano fez aquilo, ou como tem esfriado o amor entre as pessoas, por que o fulano agiu dessa forma, né, maltratou alguém, enfim. O que isso tudo revela? Isso tudo revela uma falta de caráter, né? Isso tudo revela algo que ainda precisa ser mudado, que ainda precisa ser moldado em nós. Amém? Normalmente é necessário muito esforço, algum sacrifício e anos de fidelidade para que essa virtude se torne plena e constantemente perceptível em nós, né? Porque é muito fácil identificar a falta de caráter. Esses exemplos mesmo que eu dei, a gente já observa uma falta de caráter, né, na pessoa, ou seja, em nós mesmos. O caráter íntegro, ele se revela diariamente de muitas maneiras. A gente vai falar algumas maneiras de uma pessoa de caráter íntegro, de uma pessoa que busca o caráter de Cristo, né? O primeiro deles é a coragem. Olha só o que diz 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O primeiro deles é a coragem. E eu não sei vocês, mas todos os dias a gente passa por, eu pelo menos passo por tantas situações que a gente precisa tomar decisões, que a gente precisa decidir para que caminho vai, o que fazer, que a gente precisa ser corajosos para entender aquilo que é certo e não aquilo que é mais fácil de fazer. Então, eu não sei vocês, mas provavelmente vocês também todos os dias têm que
passar por situações dessa forma, onde o nosso caráter ele é testado, né? Temos que escolher entre algo que é certo ou que nos é mais conveniente. Todos os dias a gente precisa tomar decisões que vão revelar o nosso caráter. Aqui fala que há quem diga que o cristianismo é para pessoas fracas, né? Porque não é muito fácil, né? Quando a gente decide servir, seguir a Deus e caminhar de maneira que agrade a Ele, como a gente já falou nas aulas anteriores, muitas coisas precisam ficar para trás, muitas coisas precisam ser mudadas e o caráter também. Algumas das provações de Deus vão exigir o máximo de nós, né? Muitas vezes a gente vai pensar assim, uau, acho que Deus errou o fardo dessa vez, né? Mas não, é Ele nos preparando, nos moldando e nos provando. Amém? É necessário coragem para lutar contra a tentação de buscar algo que nos parece mais interessante. Como eu falei, muitas vezes aquilo que parece mais fácil, mais interessante, a gente precisa coragem para dizer não é isso que Deus tem para mim, não é isso, não é essa atitude que eu devo ter, não é isso que eu devo fazer. Bem? O segundo é a disciplina. Dedique-se à disciplina, o seu coração e os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Aqui Provérbios 6, 23. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as adversidades da disciplina são o caminho que conduz à vida. A disciplina é um dos traços de caráter mais importantes que podemos ter. Por quê? Né? No mundo que a gente vive, onde tudo é para ontem, tudo tem que ser para ontem, né? A gente quer fazer as coisas correndo, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer resolver agora. No mundo que a gente vive esse imediato, manter a disciplina muitas vezes exige muito de nós, né? E a disciplina que eu falo aqui em todas as áreas, no nosso trabalho, no ministério, na família, em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida de todas as áreas, manter a disciplina, né? Aqui fala que, né, se a gente obedece os padrões do mundo, a gente vai ter aquela satisfação imediata, né? Mas nunca obteremos êxito na nossa caminhada com o Senhor, porque muitas vezes não é da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, naquele momento, né? Daquele jeito. Então, a disciplina para a gente entender, né? A coragem, a disciplina e se manter firme ali, não fazer para ontem e do nosso jeito, que muitas vezes, né, pode ser que dê errado. O terceiro é a visão. Olha só lá Mateus 19, 26. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Abacuque 2, 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Aqui está falando de visão, né? A pessoa visionária, uma pessoa ser visionário dá muito trabalho, gente. Uma pessoa de visão é aquela pessoa que ela não quer esperar para fazer as coisas ou do jeito que está todo mundo fazendo ou do jeito que está. Ela tem a visão e ela vai e faz pela visão, né? Porque ela teve, muitas vezes, essa pessoa, ela pode errar até chegar onde ela quer, mas ela corre o risco, né? É aquela pessoa que ela vai e faz, ela corre o risco, mesmo errou, vai de novo, errou, faz de novo, porque ela tem uma visão do que ela quer, de onde ela quer chegar, do que ela quer fazer. Visão é a capacidade dada por Deus para enxergarmos soluções possíveis para os problemas do dia a dia. Aquele que possui visão caminha em direções de soluções e não de problemas, né? Digamos que é aquela pessoa que não é negativa.
Aquela pessoa pessimista, não, vai dar tudo errado, não, desse jeito, esse problema não consigo sair, esse problema agora ferrou, não tem outro jeito, acabou tudo. Não, né? Aquela pessoa que ela consegue ver a solução e não o fim, né? Não o problema em si. Não, mas vamos fazer dessa forma, desse jeito. Se não sabe o que fazer, vai orar então, né? Já é o melhor caminho do que reclamar, ok? Visão é a habilidade de enxergar além do óbvio, né? Um visionário, ele enxerga além do exterior. É uma habilidade dada por Deus que quer operar através da nossa vida e para que a gente possa se entregar a Ele, né? Que a gente tenha um coração visionário, um coração que busca o caráter de Cristo. E tudo que a gente for fazer, ver a solução nisso, ver Cristo nisso, ver que mesmo naqueles momentos difíceis o Senhor está ali, tudo tem um propósito, Ele sabe de todas as coisas, e não ficar focando somente no problema, somente, né, naquilo que às vezes parece que deu tudo errado, né? Uma pessoa de visão. O quarto é a perseverança. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida de Deus, que Deus prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Tiago 1,12. Aqui fala de novo, né, a questão do imediatismo, a questão do para ontem, para agora. A gente vive uma vida muito corrida, muitas vezes. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas assim, ou já falaram, já passou mais uma semana, passou mais um mês e o ano já tá acabando, e isso e aquilo, e eu não fiz nada, e agora? Calma, né? Agora ferrou, desistiu, não quero mais saber de nada. Eu tinha tantos planos, eu tinha tantos sonhos, e passou, e... Não, gente, perseverança. Se nossas expectativas não são prontamente atendidas, sentimos-nos tentados a desistir. Muitas vezes a gente é tentado a desistir, né? Porque, gente, é normal, é natural, às vezes as coisas terem que ser repetidas, as coisas terem que ser feitas novamente. Quem nunca... Andar de bicicleta é um exemplo. Quem que embarcou numa bicicleta e saiu andando sem não ter caído, né? Gente, para caminhar os nossos primeiros passinhos, quantas vezes a gente caiu? Então, tudo na nossa vida é assim, tudo a gente precisa sim perseverar. Se a gente tem uma visão, se a gente tem coragem, se a gente sabe o que quer, sabe onde vai chegar, tem que ter perseverança, Gastamos boa parte da nossa energia tentando fugir das provações, quando deveríamos agradecer a Deus por elas. As adversidades nos ajudam a desenvolver a perseverança, que é uma arma poderosa no arsenal do nosso caráter. Eu não sei se vocês passam aqui por provações, mas eu passo. Eu acredito que todos nós, né? E muitas vezes é mais fácil a gente reclamar, né? A gente dizer, meu Deus, por que eu tô passando por isso? Meu Deus, por que isso comigo, Senhor? Eu te sirvo, eu te busco, eu tenho intimidade com o Senhor, Gente, tudo tem um propósito. Aqui tá falando que, olha, as adversidades ajudam a nos desenvolver a perseverança. Né? Quando a gente passa por alguma situação e logo desiste, não tem perseverança nisso. Não tem, é muito mais fácil. Sim, eu concordo que é muito mais fácil desistir. Mas Deus quer aqui que a gente se mantenha firme, que a gente seja perseverante, confie nele. Não é o primeiro obstáculo, não é a primeira situação que a gente já vai desistir de tudo. Chutar o pau da barraca, não quer saber de mais nada, isso não é pra mim. Não, gente, né? Aqui, assim como esse versículo que eu li para vocês, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Esse próprio versículo está falando, né? Para a gente se manter perseverante, mesmo em meio à provação. Amém? Eu vou ler para vocês um texto
que fala sobre o amor firme, né? A gente falou algumas características aqui e olha só, tá lá em Mateus, do 23, do 13 ao 33. Prestem bastante atenção, vocês provavelmente já devem ter lido esse texto, mas olha só o que Jesus está querendo falar conosco. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês podem dizer, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado pelo seu juramento. Cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porque aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e pelo que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos. Vocês comem um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus cegos. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês por fora, parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Raça de víboras. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos antepassados. Serpentes, raça de víboras. Como vocês escaparão da condenação do inferno? Eita! Leiam, gente, de novo esse texto, Mateus, do 23, do 13 ao 33. Eu fiz questão de ler porque essas palavras muitas vezes soam ao nosso ouvido como palavras pesadas, palavras duras, mas é isso mesmo que Jesus falou, né? A verdade, ela deve ser dita de maneira direta, sem rodeios. Juliane, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a aula? O que isso tem a ver com caráter? Tem tudo a ver. Aqui Jesus, ele amou ele estava preocupado, ensinando e falando de maneira que o que tinha que ser dito, ele falou, né? E assim é a nossa vida, assim é a nossa caminhada, com nós e com todo mundo.
Assim evitamos um perigo maior, que é basear a nossa vida em mentiras ou omissões, né? A verdade, ela precisa ser dita, para que não tenha confusão, para que nada venha a ser, né, soar de maneira talvez negligente aquilo que a gente fale. Aqui fala sobre ele amou e quis que apegassem a verdade e não naufragasse perdendo a vida eterna, né? Aqui quando Jesus ele tá falando, ele tá sendo firme nas palavras, ele tá se preocupando com a verdade e não fugir ou não falar somente para agradar, né? Porque muitas vezes a gente faz isso, não? Que fala para agradar ou fala de maneira assim, não, gente, é sem rodeios. A verdade, ela tem que ser dita de maneira clara, sem rodeios e sem nada. É o amor, é uma forma de amor, né? Uma forma de amor firme, mas aquilo que precisa ser falado. Vocês podem identificar através de algum amigo de vocês, de repente. O amigo verdadeiro é aquele que ele vai falar muitas vezes aquilo que você não quer ouvir, mas ele vai falar justamente porque alguém precisa falar, né? Ou um pastor, ou o líder, ele vai falar por quê? Porque ele te ama e quer te ver bem. Por mais que soe aos nossos ouvidos muitas vezes de forma errada, mas não, esse é o amor firme, aquele amor que corrige, aquele amor que ajuda, né, a melhorar, que fala o que tem que ser falado, e é dessa forma, né? Jesus também foi assim, e não deixa de ser uma forma de amor, e a gente precisa ser assim também, com as verdades e com tudo na nossa vida, amém? Amor terno, olha só, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É muito mais fácil, como eu falei no começo, a gente julgar que as pessoas estão com o coração de pedra, que o amor esfriou, que o amor, as pessoas hoje não têm mais amor ao próximo. É muito mais fácil, né, ver isso nos outros. Mas e a gente? Como que tá a nossa vida? A gente ama o próximo? Como é que tá o nosso coração? Nosso coração muitas vezes está mais de pedra do que o dos outros, né? Porque quem tá falando, né? Se a gente é que tá julgando, então a gente precisa ter essa reflexão, né? Enxergar as pessoas como tesouros de Deus. Aqui tá falando sobre isso também, né? Perdoar, né? Não permitir que nada venha roubar o amor de Deus no nosso coração, não dar brecha para que de alguma forma a gente endureça também o nosso coração. Amor sacrificial, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês devem ter ouvido já 1 milhão de vezes esse versículo, e é lindo esse versículo porque aqui tá falando, né, do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, que é o amor sacrificial. O amor que muitas vezes ele está ligado mais ao trabalho do que à diversão, né? Gente, nem tudo é oba-oba. Aliás, não é oba-oba, né? O amor sacrificial está muito mais dado no lugar de dar, né? No lugar de dar do que de receber. Amar inevitavelmente nos custa algo, normalmente os 3 bens mais valiosos que possuímos, que e a gente já falou sobre isso numa aula anterior, o nosso tempo, o nosso vigor e o dinheiro, né? A gente precisa desapegar quando a gente quer servir, quando a gente quer demonstrar amor, quando a gente quer fazer ao próximo aquilo que precisa ser feito, vai nos custar esses bens, né? O nosso tempo, o nosso vigor e muitas vezes o nosso dinheiro. O tempo que vocês estão investindo agora nessa aula, vocês estão fazendo para Deus e para a gente juntos aprender um pouquinho mais, e depois quando vocês estiverem liderando um GR, quando vocês estiverem no ministério de vocês estarem passando também para o próximo aquilo que a gente está aprendendo aqui. O vigor, o dinheiro, amém? O amor radical. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
Se alguém quiser processá-lo e tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Mateus 5, 39 ao 41. Vocês já devem ter ouvido também esse versículo, né? A gente precisa ter esse amor radical ao próximo, esse amor que não revida os tapas na cara do dia a dia, que não revida a fechada no trânsito, que não revida aquela pessoa que falou grosso com a gente, que não revida as coisas do dia a dia. Esse é aquele amor radical, aquele amor que é capaz de virar e dar para a outra face, né? Como diz esse versículo, mas é por quê? Porque a nossa natureza, né, pela gente é muito mais fácil revidar, mas peraí, como assim? A gente tem que fazer a diferença, né? Não pode sair no tapa, não pode fazer igual. Amém? Quando andamos a 2ª milha e ultrapassamos a cota mínima do serviço, indo além do exigido, causamos nos outros efeitos, difícil de esquecer. E é verdade, né, gente? Se alguém chegar brigando, gritando, berrando com a gente e a gente, não se manter ali sem revidar, sem brigar e demonstrar amor pela pessoa, vocês acham que essa pessoa vai fazer o quê? Vai ficar constrangida, né? Vai ficar constrangida com, poxa, como que ela consegue se comportar dessa forma, né? Muitas vezes até tem razão, mas a gente, ou não tem razão, enfim, mas a gente consegue fazer o contrário do que a pessoa está fazendo. Perdoar sem que a pessoa tenha pedido perdão. Amar sem que a pessoa, aos nossos olhos, não mereça. Enfim, né? A gente causa efeitos difíceis de esquecer. Porque a pessoa vai estar vendo a diferença em nós. A pessoa vai estar vendo que não, realmente, né? Realmente tem alguma coisa diferente ali. Porque por nós mesmos a gente não é capaz. Por nós mesmos a gente não consegue fazer isso. Mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo, ele pode. Essa é a função dele, né? E é isso que a gente está fazendo o tempo todo, todos os dias, cada aula, buscando aperfeiçoamento nele, buscando ser aperfeiçoados. Amém? A conclusão, então, precisamos de coragem para nos juntar a uma família que é mal compreendida no mundo, né? A gente é mal compreendido, a gente é visto com olhos muitas vezes diferente. Mas a gente precisa ter coragem para se manter firmes nisso. Executar as tarefas que Deus designou para os filhos, né, exige disciplina, né, manter uma vida disciplinada. Precisamos ter visão para superar os problemas inevitáveis e para enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida e dos seus filhos. É preciso perseverança para permanecer ao lado dos irmãos e irmãs, quando é muito mais fácil seguir pelo nosso próprio caminho. Sobretudo, é necessário amor para manter a família de Deus unida e para alcançar outros e convidá-los para que se juntem a ela. E esse amor tem que ser firme, terno, sacrificial e radical, né? Todos esses tópicos que eu citei aqui para vocês. Gente, para isso tudo, só existe uma maneira, a gente depender totalmente da ajuda do Espírito Santo. Só existe uma maneira de a gente conseguir ter o nosso caráter moldado, de a gente conseguir ser melhores. É somente com a ajuda do Espírito Santo. Se engana quem ainda não aprendeu ou quem ainda não entendeu que a gente depende dele para tudo. Se engana você que acha que ainda consegue perdoar, que acha que consegue amar, que acha que consegue sequer entender a palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Para tudo que é bom, para tudo que nos leva para mais perto de Deus, a gente precisa do Espírito Santo. Amém? Gente, então essa é a aula de hoje. Muito obrigada por você que ouviu até aqui, por você que está aí firme e forte nessa jornada. A gente vai seguindo juntos e eu quero que vocês de verdade busquem em Deus, né? Busque assim, dedique esse momento, dedique
cada aula, cada assunto, busquem em Deus o que Deus quer fazer, o que Deus quer mudar, o que Deus quer nos tratar, para que não seja em vão, tá, gente? Para que não seja em vão esses 30 minutos que vocês estão aqui me ouvindo, para que não seja em vão o que vocês deixaram de fazer para escutar essa aula, mas que verdadeiramente o Espírito Santo possa estar nos moldando, possa estar fazendo na nossa vida. Amém? Vamos orar então? Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Espírito Santo de Deus, obrigada por falar aos nossos corações, obrigada pela tua presença, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, molda o nosso caráter, molda tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor. Molda o nosso coração para que ele esteja cheio do teu amor, para que possamos te buscar, meu Deus. Entendemos que somos totalmente dependentes de ti, que sem a tua ajuda não somos capazes de nada, que sem a tua ajuda o nosso caráter, meu Deus, ele não é moldado, que sem a tua ajuda nós não podemos te servir de maneira que te agrade. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, molda o nosso caráter, trabalha na nossa vida, que a gente esteja dispostos a deixar o Senhor agir na nossa vida, mudar o que precisa ser mudado. Eu te peço, te agradeço por cada um, em nome de Jesus. Amém? Gente, qualquer dúvida eu estou à disposição e eu aguardo o retorno de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Amém?